Ótimo, começou. Então, vamos lá. Nós paramos, então, no item 3 da aula, deixa eu pegar aqui, da aula 3. O sonho do pai morto, ele não sabia que estava morto, né? A gente parou no item 3, porque Lacan tinha, né, pedido para ler alguns textos do Freud, e a gente falou desses textos também, então paramos aqui. Eu vou começar, então, desse ponto 3, retomando esse segundo parágrafo aqui da página 64, do ponto 3, tá? Que seria, na verdade, o último parágrafo. Ele diz assim, ó: se escolhi esse texto, que é formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, se escolhi esse texto para pegar um sonho e a análise que Freud faz dele... Aqui tá tranquilo, não tá frio. Tati, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Oi, Tati. Boa noite. Você fecha o microfone, por favor? O microfone tá ligado, né? Desculpa, não sabia se estava travado, não. Desculpa. Imagina, tranquilo, tá. Então, Freud diz, se ele escolheu esse texto, formulações sobre o princípio, sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, é porque nele encontramos articulado de modo simples, exemplar, significativo e não ambíguo como Freud entende a manipulação dessas representações, esses representantes da representação, já que se trata nesse artigo da formulação do desejo inconsciente. Lembrando que esse representante da representação, Lacan troca por significante. Ele acha que isso é o significante, tá? Só para a gente retomar o que já foi falado. Aí ele diz assim: não há nenhum outro modo de conceber a oposição entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, a não ser percebendo que o que nos é dado como surgimento alucinatório em que o processo primário, isto é, o desejo no nível do processo primário, encontra sua satisfação, não concerne simplesmente a uma imagem, mas um significante. Então, isso, como a gente viu, Lacan ressalta o tempo todo. Nós somos constituídos, a nossa constituição subjetiva, a nossa constituição enquanto sujeito se ancora nos significantes do outro, né? Isso a gente viu já bastante. Aí ele diz também, então, que no final desse artigo, aqui na página 65, no final desse artigo, Freud toma um sonho para ilustrar o que ele chama de valorização neurótica. Essa palavra, valorização neurótica, não é muito habitual em alemão. Está ligada ao verbo valorizar, que é uma forma durativa do verbo valorizar aí. Embora queira dizer duração, seu uso mais comum a toma no sentido de valor, valorização, tá? Então, que sonho que é esse? Esse sonho é o sonho de um sujeito de luto pelo pai, de quem cuidou, nos diz ele, nos prolongados tormentos de seu fim. Eis o sonho, tá? Eu vou ler o Freud, o sonho, novamente. Eu li, mas acho que é importante a gente retomar. É assim, Freud diz assim. O pai, então Freud começa aqui, tá na página 430 da minha versão. Deixa eu olhar aqui. Ele tá na página 430 da minha versão, que é em espanhol, tá? Tá lá na interpretação dos sonhos, mas deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Assim, um homem que havia cuidado do seu pai durante a enfermidade dele, sofreu muito por causa de sua morte. E teve, um tempo depois, este sonho disparatado. O pai estava de novo com vida e falava com ele como de costume. Mas, isto era assombroso, estava, não obstante, morto, só que não sabia. Compreenderemos esse sonho, Freud continua, se a continuação de estava, não obstante, morto, se agregar
por causa do desejo do sonhante. E se completa, só que não sabia. Assim, o sonhante, quem está sonhando, não sabia que tinha esse desejo. Enquanto assistia ao seu padre, ao seu pai enfermo, o filho havia desejado repetidas vezes que ele morresse, vale dizer. Havia engendrado o pensamento verdadeiramente piedoso de que por fim viesse a morte a pôr fim a essa tortura. Sobrevinda a morte, e durante o luto, este mesmo desejo do filho compassivo se tornou uma reprovação inconsciente, como se ele houvera contribuído realmente para pôr fim na vida do pai. E com o despertar das mais originais moções infantis contra o pai, foi possível que essa reprovação se expressasse como um sonho. Mas, precisamente, a causa da oposição incomensurável entre o excitador do sonho e o pensamento onírico cobrou desse uma aparência tão absurda. Então, o que Freud diz aqui? Veja só. As frases, isso Lacan vai falar bastante, gente, por isso que é importante, porque ele vai falar nas próximas 3 aulas, ele vai falar um pouco disso, tá? Então, o que é importante da gente pensar aqui? Então, o sonho o pai estava de novo com vida e falava como de costume, mas estava morto, só que não sabia. Esse é o sonho. Só que durante a sessão de análise, esse paciente do Freud também diz as palavras. Não sabia que era segundo o seu desejo. Ele diz, era segundo o meu desejo. E depois ele, nem é bem assim. Lacan que coloca aqui, Lacan coloca a frase, conforme seu desejo. As 2 frases que ele fala depois de contar o sonho são conforme seu desejo, conforme seu anseio, ou de acordo com seu desejo, e que ele o desejasse. Então, essas 2 frases são proferidas pela pessoa que sonhou durante a sessão de análise. E Freud conecta todas elas. Esse que é o pulo do gato, vamos dizer assim, da própria associação livre, né? É por isso que a gente deixa o paciente falar livremente e só no final você faz uma pontuação, porque daí você consegue conectar, vamos dizer assim, esses pensamentos que aparecem na fala, mas eles estão desconectados. Então, o recalque às vezes se manifesta dessa forma, né? As ideias não estão conectadas entre si originalmente. Elas estão conectadas originalmente, mas na fala do sujeito isso não aparece, é a sua escuta, né, que vai conectar as falas que aquele paciente proferiu durante aquela sessão de análise. Eu não sei se ficou claro da forma que eu estou dizendo, tá? Se não ficou, vocês me digam aí, porque eu acho que isso é bastante importante. Então, o Lacan vai dizer, aqui na página 65, no final da página, esse sonho é o sonho de um sujeito de luto pelo pai, de quem cuidou, nos diz ele, nos prolongamentos tormentos de seu fim. Eis o sonho. O pai ainda está vivo e fala com ele como antes. Apesar disso, ele não deixa de experimentar de maneira extremamente penosa o sentimento de que o pai já está morto. Só que ele não sabia de nada. Entenda-se o pai, né? Ele está falando do pai, mas Freud entende que ele está falando dele também, né? É um sonho curto, é um sonho que se repetiu com insistência nos meses seguintes ao falecimento do pai. Virando a página 66, segundo parágrafo. Aí Freud vai dizer que está fora de questão que esse sonho só esteja relacionado, nesse parágrafo ele vai dizer isso, com o desejo de ver o pai. Ele sonhou com o pai morto porque ele queria que o pai estivesse vivo, porque não é tão simples assim.
O sonho de um adulto, e aí logo a gente passa para a próxima aula do Freud, que aí, desculpa, para a próxima aula do Lacan, em que ele vai fazer uma diferenciação entre o sonho da criança e o sonho do adulto. O sonho do adulto não é tão claro assim. O sonho do adulto é sempre permeado pelo recalque. Então, diferente dos sonhos das crianças bem pequenininhas, tá? Isso a gente já vai ver também depois. Então, Freud diz, isso está fora de questão. Aí, aqui na 66, Lacan citando Freud, ó. Nenhum outro meio leva ao entendimento do sonho em sua sonoridade de nonsense, senão a adjunção conforme seu anseio ou em consequência de seu anseio, as palavras que seu pai contudo estava morto. Então, que seu pai contudo estava morto conforme seu anseio, né? Conforme seu desejo. O desejo de quem? O paciente estava falando o desejo do pai, mas na verdade também era o dele. Essa forma de falar torna possível falar. Eu desejei, isso é outra coisa importante. Eu desejei a morte do meu pai. Essa forma específica de falar torna possível falar isso sem dizer, entendem? Ele estava se referindo ao pai, mas ele também está falando dele. Isso, então, do recalque, esse modo de falar, é o que Lacan vai tentar depois colocar no grafo. E a gente já vai seguir e vai entender melhor, tá? Só um minuto. O pensamento do sonho entende-se, então. Para ele, seria uma lembrança penosa ter tido de ansiar pela morte do pai. E como seria terrível se o pai tivesse suspeitado disso, né? Que ele desejou a morte do pai. Então, aqui na 67, Lacan diz, eis-nos, portanto, diante de um caso típico, aquele em que a recriminação que dirigimos a nós mesmos a respeito da pessoa amada remete à significação infantil do desejo de morte. O termo transferência é aqui empregado por Freud no sentido em que é empregado primitivamente na interpretação dos sonhos, para designar o transporte de uma situação original, de um desejo de morte originário, no caso, para uma situação atual. Um voto análogo, homólogo, paralelo, similar, de uma forma qualquer, se introduz para fazer reviver o desejo arcaico em questão, né? Portanto, Freud trata o problema por meio do significante. É a partir daí que podemos tentar elaborar o que quer dizer interpretação. Então, veja só, a interpretação relacionada com apontar essa coisa do significante. E vocês estão percebendo que o significante, quando Lacan está falando de significante, ele não quer dizer sempre só uma palavra, né? Por exemplo, eu não vou dizer assim, conforme ou só anseio, não. Conforme seu anseio é um significante aí para Lacan. Tá? Então, isso também é importante. Um significante, ele não necessariamente é só uma palavra, né? Ele pode ser uma frase aí, ele pode ser duas palavras, né? A importância de a gente gravar nesse sentido é que é a imagem sonora, é aquilo que se ouve, né? O significante é isso, a imagem sonora, aquilo que você ouve da palavra, né? Continuando, então. Então, aí Lacan vai falar da adjunção dos significantes e da subtração de significantes, né? Ele diz aqui na página 67, no final, se seguimos o texto de Freud, esse procedimento supõe que antes houve subtração de um significante. Subtração é exatamente o sentido do termo que Freud usa para designar a operação do recalque na sua forma pura. O sujeito deixa de dizer alguma coisa. Eu não sei, é muito comum que quando o paciente conta um sonho para a gente, depois você pede para ele contar de novo, às vezes ele subtrai um significante. Ou às vezes ele coloca um significante novo que ele não tinha dito da primeira vez. E isso tem toda uma importância. Por isso que é comum que um paciente conte um sonho e a gente faça as interpretações a partir das associações dele, e você pode pedir, agora me conta o sonho de novo. E às vezes ele conta de um jeito diferente, ele subtrai
ou ele adiciona, e isso está relacionado com o recalque, tá? Para Freud, e Lacan retoma aqui. Página 68, ó. Com efeito, o que reconstituímos nesse momento, se não algo que o sujeito já sabe cabalmente? Com efeito, durante a doença extremamente penosa do pai, o sujeito ansiava para ele a morte como solução e como fim. Então, isso é um pensamento consciente. Ele vai dizer, não, porque meu pai estava sofrendo muito, então eu desejei que ele morresse. Mas não é desse desejo que... esse desejo encobre o desejo do infantil, né? Que é o desejo de morte com relação ao pai. Parágrafo seguinte. Logo, é o sonho que subtrai de seu texto um elemento que não está absolutamente removido da consciência do sujeito. E é, portanto, esse fenômeno de subtração que adquire valor positivo, se me permitem. Quer dizer, o problema é esse, o do recalque. O que aqui é recalcado é, sem dúvida nenhuma, um significante. Eu vou chamar isso aqui de significante, só para a gente deixar mais claro. Totalmente típico, aliás. Se algo merece esse termo, é justamente algo que é, em si mesmo, eu diria, uma forma vazia de sentido. Isso também eu achei incrível. Ó. Conforme seu anseio, isso que Lacan diz que foi o recalcado, e que apareceu depois na fala do sujeito, e aí Freud liga tudo, o conforme seu anseio, por si mesmo, não significa nada. Conforme seu anseio pode ser qualquer coisa, é uma forma vazia. Se eu disser só conforme seu anseio, isso é vazio. Ele tem sentido com relação ao que foi dito antes. Então, de novo, a gente pode se lembrar daquela célula inicial do grafo do desejo. Vocês se lembram da célula inicial? Eu vou por aqui, que agora aqui tem uma coisa que talvez eu consiga fazer um desenho para vocês. Vamos ver. Ah, eu acho que dá, ó. Eu atualizei o meu zoom, daí apareceu isso aqui agora. Vocês estão vendo? Sim? Uma tela? Não? Sim, estamos vendo, sim. Então, ó, lembra daquela célula inicial, que é assim, ó? Ficou tão bom, né? Mas que, então, aqui é o delta, aqui é o I de A, né? Mas eu nem precisava ter escrito isso aqui, porque não é nesse sentido, tá? Esse I de A, ignorem. Então, você diz uma coisa que só tem sentido... Calma aí. Ó, isso é a cadeia significante. Isso aqui tem a ver com também, lembram lá no começo que eu disse, com uma sessão de análise, né? O que você diz no final, aqui em A, que é o tesouro dos significantes, né? Mas que a gente pode pensar também, e aqui o lugar da mensagem, que é o significado de A. O que você falou no começo só tem sentido, só faz sentido depois. Então, você diz uma coisa, isso, ó, tem a cadeia significante. Aqui tem um corte. Esse corte faz o que está aqui ter sentido. O que está em essa, depois é que tem sentido. Então, como quando eu digo, eu estou morto de sede. Você só entende o morto depois que eu falar o sede. Eu estou com muita, sei lá, que só me vem esse exemplo agora, eu estou morto. Tá, vamos, que é uma coisa que pode ser ambígua, né? Eu estou morto de sede, eu estou morto de fome, eu estou morto de saudade. É só o saudade, a sede e a fome que fazem ter sentido o eu estou morto, né? Então, é nesse sentido também que o Lacan está dizendo aqui, esse conforme seu anseio é uma fórmula vazia, que ela só tem sentido se conectado com outros significantes. E aí ele vai dizer assim, ó, se algo merece esse termo, é justamente algo que é em si mesmo, eu diria, uma forma vazia de sentido. Conforme seu anseio, em si isolado, não quer dizer nada.
Isso quer dizer conforme o anseio do que falamos anteriormente. O sentido depende da frase que vem antes. E por isso que a gente pode pensar uma sessão de análise como um todo. Um todo que só tem sentido quando você pontua. É na pontuação é que o resto é que é uma produção de significação por parte do analisante, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Aqui. Isso. Então, o que temos aqui são formas significantes que só se sustentam na medida que estão articuladas com outros significantes. Isso aqui está na página 68, né? Aí, aqui na página seguinte, na página 69, o Lacan continua falando disso, né? Da coisa da elisão. O que é uma elisão? É uma supressão. Então, ele compara o recalque a uma elisão. Se eu falar copo d'água, eu não falo copo de água. Eu posso falar copo de água, mas eu posso falar copo d'água. Copo de apóstrofo água, né? Então, isso é uma elisão. Você retira alguma coisa, mas que a significação permanece a mesma. Copo de água, copo d'água. Ele compara isso com o recalque, né? É retirar alguma coisa. E aí isso tem efeito de metáfora, ele vai dizer. Isso aqui na página 69. Então, o sonho é uma metáfora. Nessa metáfora surge algo novo, que é um sentido, um significado. Este é, sem dúvida nenhuma, enigmático, mas mesmo assim não é algo que não tenhamos de considerar. Aí ele vai falar um pouco do necromante, que é a pessoa que tinha uma previsão do futuro, fazia previsão do futuro falando com os mortos, né? Para falar um pouco desse sonho, mas eu acho que isso a gente pode pular um pouco. Então, aí Lacan vai dizer, qual que é o alcance disso tudo que eu estou falando? E aí ele faz um monte de perguntas nesse fim dessa aula, né? Ele diz assim, tem um valor fundamental, estruturado e estruturante do que tento especificar para vocês esse ano sob o nome de fantasia? Eu posso chamar isso tudo de fantasia? Ele só vai responder mais para frente, aqui ele só faz as perguntas, tá? Infelizmente, só poderemos começar a responder da próxima vez, tá? Então, a gente tem que lembrar que os seminários do Lacan é um trabalho em andamento. Ele vai fazendo as perguntas e vai respondendo, e às vezes nem as responde, né? Ele está estudando junto com a gente, né? Então, tentaremos situar esse significante no relato. Ele está morto, por um lado, ele não sabia, por outro, e conforme seu anseio. Então, essas três frases, ele está morto, ele não sabia, conforme seu anseio, ele vai pôr no grafo, no próximo, agora eu não sei se é na próxima aula ou ainda na outra, tá? Então ele está dizendo o que ele vai fazer, ele só está dando para a gente aí dicas do que ele vai fazer. Então, até esse ponto, tá na página 70 ainda, ou seja, até certo ponto, podemos dizer que as duas cláusulas em questão são verdadeiramente o conteúdo do recalque. O que está realmente recalcado, que é conforme seu anseio e tá para frente, porque não são essas frases aqui. E o do não saber, tá? São as frases do recalque, Lacan vai dizer, e a gente vai acompanhar com ele o porquê disso, né? E aí ele diz aqui, nesse finalzinho, ele vai dizer o quê? Que conforme que ele não sabia, ele não queria saber e ele está morto, o não saber e a morte são próprios, eles são elementos de todas as estruturas, são elementos da psicose, da neurose e da perversão. Acontece que cada uma dessas estruturas articula isso de um modo diferente. Eu acredito que Lacan vai falando disso. Da perversão, eu sei que ele retoma lá no final. Mas ele vai falando mais disso, ele vai desenvolver isso no decorrer desse seminário, tá? A gente só precisa manter isso como um alerta, assim, né? Priscila, você pode repetir? Ele não sabia? Ele não sabia
e ele está morto. Então, a morte e o não saber são próprios de todas as estruturas. Tem um texto do Freud que se chama A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, em que ele vai dizer toda estrutura, ele não chama de estrutura, né? Mas nessas duas formas de ser, há uma perda da realidade. Para dizer, não é só na psicose que o sujeito fica no não saber. É só a gente lembrar disso, e que Lacan vai retomar depois, mas vai falar também do Hamlet depois, o Édipo, né? O Édipo é o sujeito por excelência que não quer saber. É a paixão pela ignorância encarnada no sujeito. Se a gente lê a tragédia grega, né, que é o Édipo Rei, quando eu li, para mim foi assim, teve um efeito de surpresa mesmo, pela genialidade do Sófocles. Porque a gente vai ficando nervoso de ver que todo mundo já sabe que ele matou o pai e dormiu com a mãe, menos ele. E que todo mundo tenta dizer para ele, pare com isso, deixe isso para lá. E ele, não, eu vou até o fim. Então, está na cara de todo mundo, menos na dele. Então, o que me surpreende mais no Édipo é muito mais isso da paixão pela ignorância, do não saber da neurose, do que essa coisa de matar o pai e dormir com a mãe. Que isso é o que a gente vê sempre, assim, quando vai falar do Édipo, né? Mas o que me surpreendeu foi isso, a paixão pela ignorância do Édipo, né? Então, a morte e o não querer saber estão postos para toda estrutura, cada uma articula isso de uma maneira, né? E aí ele diz aqui, ó, na página 71, talvez possamos chegar a reconhecer um fenômeno similar na vida normal, aquele que vivemos todos os dias. Talvez nos aconteça mais frequentemente do que imaginamos ser em nossa presença alguém com toda a aparência de um comportamento socialmente satisfatório, mas que, do ponto de vista do interesse, do ponto de vista do que nos permite estar de acordo com um ser humano, é alguém que é de fato um morto. E morto faz tempo. Morto e mumificado, que só está esperando o pequeno revertério, sei lá eu de quê, de semblante, para se reduzir a essa espécie de pó que deve conduzi-lo a seu fim. Conhecemos mais de um desses. Agora que eu assinalei, procurem suas relações. Ele vai dizer, essa pessoa que está morta aí, que está morta para o interesse, né? Então ele diz, a morte também está aí. As pessoas estão com comportamento socialmente aceito, mas estão mortas, ele vai dizer, né? Esse aspecto semi-morto talvez esteja bem mais difusamente presente do que imaginamos nas relações entre sujeito e sujeito. Não é verdade que o que há de semi-morto em toda espécie de ser vivo não nos deixa consciência totalmente tranquila? Talvez boa parte de nosso comportamento com nossos semelhantes introduza em nós uma reação incidente sempre presente, essencial, denotada por esse tipo de precaução que temos de tomar para que o semi-morto não note que ali onde ele está falando conosco, ele é meio presa da morte. Eu achei isso aqui tão forte, né? Aí eu me lembrei lá do que Lacan fala, lá naquele seminário que a gente estava estudando com a Andréia, eu acho que era o seminário 21, você lembra, Tati? Gislene, quem estudava? Rocio, que seminário que era aquele? Eu acho que era 21. 21. Também acho que é o 21. E que Lacan fala lá, né? Não entremos em batalha com quem está agarrado com a morte. Eles estão sempre em vantagem, né? Então, essa coisa da morte é uma coisa típica do humano. Cada um vai lidar com isso de uma maneira, cada estrutura vai lidar com isso de uma maneira, e mesmo fora. Quando Lacan fala fora da neurose, não é que exista alguém que não seja nem neurótico, nem psicótico, nem perverso. É que a gente tem que deixar muito claro que uma coisa é a neurose desencadeada, que é essa que aparece nos consultórios, e outra coisa é o sujeito neurótico que está aí, bem amarrado com a neurose dele, vivendo, né? Então, é desse sujeito que Lacan está falando. Mesmo nesse sujeito, tem uma coisa com a morte, porque isso é do humano, né? Isso é do ser humano. Então, aqui... Pri, como é que é a mesma frase que você disse?
Como Janaína, como é mesmo a frase do seminário 21? Não entremos em batalha? Ele fala assim, que a gente não deve entrar, eu não sei se é bem assim, tá? Mas que a gente não deve entrar numa batalha contra quem está agarrado com a morte, porque eles sempre estão em vantagem. Porque quem está agarrado com a morte não tem nada a perder, né? Assim. Então, ele está sempre em vantagem, né? Então, ele diz assim aqui, ó, na página 72, ainda no finalzinho. Ou seja, o que há em nós de mais fictício, de mais repetido a saber, também é semi-morte. Em suma, no ponto em que chegamos ao final desse discurso hoje, as perguntas mais se multiplicam do que se fecharam, né? Mais se multiplicaram do que se fecharam. Ele abriu, então, uma série de perguntas. Então, e aí ele ressalta o valor desse sonho. Esse sonho que parece simples, que a gente vai falar um monte aqui, Lacan dá para esse sonho o maior valor, né? Então, agora a gente vai para a aula 4, o sonho da pequena Ana. Ele começa essa aula dizendo da importância de reler inúmeras vezes a interpretação dos sonhos. Porque ele vai dizer assim: a gente esquece com muita facilidade das coisas do inconsciente. Aí ele vai até dar um exemplo de uma piada, que às vezes alguém faz uma piada, um xiste, e logo em seguida você fala, nossa, mas foi tão engraçado o que ele falou, mas como é que foi mesmo? Como mesmo que foi? Então, Lacan diz, a gente esquece. Então, a interpretação dos sonhos é um texto para a gente ler muitas vezes, em diferentes momentos do nosso estudo, da nossa clínica, é preciso retomar, porque tem muita coisa ali desse inconsciente, é muito claro o mecanismo do inconsciente, né? Então, ele faz esse elogio a esse texto. Vamos lá para a página 74, então. Então, ele diz assim, que da última vez, que é nessa aula que a gente estava, começamos a articular nosso sonho da última vez de uma maneira que talvez não lhes tenha parecido muito fácil, mas que ainda assim era inteligível, ao menos é o que eu espero. Para ver claramente de que se trata, vamos articulá-lo em função do nosso grafo. Então, ele promete aqui que ele vai pôr o sonho no grafo, e ele vai fazer isso depois, né? Se um sonho nos interessa, é no sentido em que ele interessa a Freud, no sentido de realização do desejo. Aqui, o desejo está em função do sonho, na medida em que o sonho é sua realização. Como poderemos articular isso? Vou primeiro expor outro sonho, que já lhes mostrei antes e do qual verão um valor exemplar. Ele realmente não é muito conhecido, é preciso procurá-lo em um canto, tá? Então, ele fez a promessa que vai pôr no gravo, mas não vai ser nessa aula aqui. Essas aulas do Lacan estão assim, ele faz uma promessa e joga para depois, então não vai ser aqui. Aqui ele vai retomar, então, esse sonho, que está no capítulo 3, tá? Da interpretação dos sonhos. O capítulo 3 é o sonho é uma realização de desejo. Encontramos sonhos cuja existência acho que nenhum de vocês ignora. Sonhos de criança, que nos são oferecidos como o primeiro estado do desejo no sonho, né? Na página 75, segundo parágrafo. Quando não damos a devida atenção a essa passagem, atemo-nos ao que Freud nos diz sobre o caráter direto, sem deformação, sem distorção do sonho infantil. Embora, em geral, o sonho nos apareça sob um aspecto profundamente modificado quanto ao seu conteúdo profundo, seu conteúdo pensado. Na criança, seria muito simples, o desejo iria sem rodeios, da maneira mais direta, para o que o sujeito deseja. Freud nos dá vários exemplos. O primeiro merece ser considerado porque realmente fornece sua fórmula. Aqui está. É um sonho da Ana Freud, tá? Freud conta o sonho assim. Minha filha caçula, é Ana Freud, então, com 19 meses de idade, 1 ano e 7 meses, super pequenininha, é 1 ano e 7, né? 19 meses. Vomitar a certa manhã, e por isso fora mantida em jejum. Ela vomitou e ficou sem comer. Então, na noite em que se seguiu a esse dia de fome, nós a ouvimos gritar durante o sonho. Ana Feld, né, como uma criancinha falaria, Ana Feld, morangos, eu não sei falar em
Alemão, tá? Então, Anna Feld, morangos, morangos, flan e mingau. Então, Freud ouve ela sonhando, ela fala isso, lembrando que ela ficou sem comer no dia anterior, né? Vocês vejam que tem duas formas de falar morango, né? Que são as duas formas que ela usa aí. Então, essa primeira forma é uma forma infantil de pronunciar morangos, e a outra palavra também. Então, flan e mingau. E Freud diz, portanto, ela usava o próprio nome para expressar posse, e a enumeração de todos esses pratos prestigiosos, ou que assim lhe pareciam, uma comida digna de desejo. O aparecimento dos morangos, aí sob a forma de duas variedades, né? Era um protesto, uma manifestação contra a política sanitária da casa e tinha seu fundamento na circunstância, muito bem observada por ela, de que na véspera a babá tinha atribuído sua indisposição a um pequeno abuso na ingestão de morangos. Desse conselho, desse parecer importuno, incômodo, ela logo tirou no sonho sua desforra, né? Sua reparação. Porque a babá falou que o problema era o morango, e aí ela sonha assim. Realmente é um sonho, uma graça esse sonho, né? Ana Freud, morangos, flan e mingau. Né? Virando a página, então, aqui no ponto 1. Ó. Aí, aqui, Lacan faz outra digressão, vamos dizer assim. Ele vai trazer, para explicar esse sonho, de novo a coisa do princípio primário e do princípio secundário. Aqui na página 1, no penúltimo parágrafo, ele vai dizer assim, é próprio da intuição genial, ele está elogiando Freud, introduzir no pensamento algo que até então não tinha absolutamente sido percebido. Nesse caso, é a concepção do processo primário como distinto, separado do processo secundário, né? Não nos damos conta de que tudo que há de mais original nisso, pensamos que é comparável à ideia que tínhamos no instante anterior, mas não tem absolutamente nada a ver. A composição, a síntese dos dois princípios é totalmente original. Isso aqui eu quero parar um pouco para dizer para vocês. Né? Eu acho que teve até uma pergunta no nosso encontro passado que ficou em suspenso, que alguém perguntou, não sei se foi a Natália que está aqui, ela estava. Ela está aqui ainda? Tá. Não sei se foi a Natália, não? Foi? Não foi? Eu não sei quem foi que perguntou, às vezes a pessoa nem está aqui. Mas que disse assim, mas eu não entendi por que a pulsão de morte, por que o desejo último é o desejo de morte, né? Então, veja só, em Freud, pulsão de vida e pulsão de morte, apesar da gente falar das duas coisas em separado, elas estão unidas, tá? No final das contas, elas trabalham em conjunto. Por quê? Porque tem a ver com o princípio do prazer e com o princípio da realidade. Então, o princípio do prazer, ele diz o seguinte, a tendência original do organismo é descarregar toda a tensão. Tensão de tenso, né? O que o organismo humano quer assim que ele nasce? Descarregar toda a tensão, toda essa tensão que vem da pulsão, quer descarregar tudo isso. Acontece que descarregar tudo isso dá em morte. Um organismo sem tensão nenhuma é um organismo morto. A vida é pura tensão. E se a gente trocar isso em miúdos, você está sentada de um jeito, a perna está doendo um pouco, você senta de outro, daí dói a bunda, daí não sei o quê, aí você sente fome, aí tem uma dorzinha de cabeça, aí está com um pouco de sono, está com frio. Isso é viver. Acabar com a tensão é morrer. Então, esse princípio original, que é uma coisa mítica, de novo aquela coisa de é um organismo ideal, é mítico. A isso é acrescentado o princípio da realidade, que vai dizer o seguinte, nós vamos descarregar a atenção, nós vamos satisfazer você, porém, é necessário um pouco de tensão, suportar. Então, não é mais descarregar toda a tensão, mas suportar um mínimo de tensão. Então, é rebaixar a tensão.
né? Que lá no projeto de psicologia, Freud chama de que é a letra Q mesmo, né? De quantum, né? Um quantum. Então, é rebaixar a Q. Rebaixar essa quantidade, mantê-la no menor nível possível, né? Então, esse que é o princípio da realidade. Que a gente poderia fazer uma relação, aproximar isso de pulsão de vida e pulsão de morte, que estão juntos, então. Né? Então, isso que Lacan vai dizer aqui. A síntese dos dois princípios é totalmente original. Isso é uma originalidade de Freud. Apesar dele falar desses dois, né, de um jeito separado, eles funcionam juntos, né? Por isso que a gente pode dizer que, em última instância, o desejo é desejo de morte, mas em última instância, né? Então, até, eu não sei se é no projeto ou no além do princípio do prazer, é que Freud vai falar, é o desejo de morte, mas não da morte imediatamente. É da morte depois do ciclo todo da vida, né? Vamos dizer assim. Então, o processo primário significa a presença do desejo, mas não de qualquer um, do desejo ali onde ele se apresenta mais fragmentado. Quanto ao elemento perceptivo, é com isso que Freud vai nos explicar, nos fazer entender do que se trata. Quando só o processo primário está em jogo, o que acontece? Ele dá na alucinação. Isso também, por quê? Né? Isso eu acho importante também explicar. Eu acho que eu já falei no nosso encontro passado, mas vou retomar. Então, Freud explica assim lá no projeto de uma psicologia e também no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Ele usa o exemplo da fome. Uma criancinha, um bebezinho que está com fome, ele sente uma tensão no corpo e ele não sabe o que é essa tensão. É um desconforto, é uma tensão. A primeira coisa que ele faz é chorar. O choro serve de comunicação. Então, ele chama, né, serve de comunicação, mas ele também não sabe disso. É depois que ele entende que isso é uma comunicação. E é depois, quando ele começa a chorar para chamar a mãe, ele já deu um passo. Né? Então, ele chora para tentar, o choro inicialmente é para tentar descarregar a tensão pela via motora. Tá. Ele chora, a mãe vem, dá o peito, dá o mamar. A tensão diminui. A criança grava esse circuito, tem um registro desse circuito. Lacan vai dizer aqui uma inscrição desse circuito, que é o quê? Tensão, choro, vem alguém, vem alguma coisa, porque ainda não existe um alguém, né? A criança ainda não tem essa noção, vem alguma coisa, uma coisa externa à criança e oferece alguma coisa, a atenção se rebaixa, isso tudo, isso acontece várias vezes, até isso se inscrever na subjetividade daquele sujeito. Isso se chama experiência de satisfação. Aí o que acontece? Como ainda não tem princípio da realidade nesse sujeito mítico, o que acontece? Quando a criança sentir fome de novo, ela vai chorar e ela vai alucinar. Por quê? Porque ela vai investir essa imagem da satisfação na cabeça dela. Está gravado lá. Ela investe essa imagem, ela pensa naquilo que trouxe a satisfação, então ela alucina. Então, a alucinação, ela está na base aí. O Lacan vai dizer isso depois. Na base dessa coisa do desejo, desse circuito total que é o desejo aí. Tá? Então, dá em alucinação. Manifestamente, é aí que Freud vai inserir toda a sequência de camadas superpostas que vão do inconsciente para o pré-consciente e assim por diante, para desembocar em algo que passa ou não passa para a motilidade. Então, isso também é importante. Essas inscrições vão sendo feitas no nosso psiquismo. Quando o princípio secundário já está em funcionamento, o que acontece? Ele, como que eu posso dizer? Que palavra está me fugindo? Breca, ele segura essa alucinação, ele não deixa o sujeito alucinar, mas ele deixa o sujeito pensar. O pensamento tem a ver com o processo secundário. Por quê? Por quê?
Freud diz o seguinte, essa primeira experiência de satisfação, ela jamais será repetida. Jamais. Porque da próxima vez que a mãe vir, a temperatura do corpo da mãe é outra, o leite, apesar de estar no mesmo seio, é outro, ou não, ou a mamadeira é outra, a luz do ambiente é outra, o jeito que a mãe vai pegar é outro. Então, essa experiência, ela não vai se repetir. E o sujeito precisa aprender a pensar. Lá no projeto tem uma definição de pensamento, que é isso. Pensar é achar outras formas de se satisfazer. É o sujeito entender que essa primeira experiência não vai acontecer, mas outras experiências semelhantes trarão satisfação para ele. Satisfações sempre parciais. E é por isso, e aí a gente pode, nossa, fazer um monte de relação. É por isso que um sujeito humano, ele precisa do tempo vazio. Ele precisa que a satisfação não seja assim tão imediata. Para que ele tenha tempo de pensar. Então, esse momento de choro, até que a mãe traz o mamar, né, enfim, até que a mãe, enfim, satisfaça essa necessidade do sujeito, é um momento em que a criança pensa, ela vai fazendo relações, isso já é o processo secundário funcionando. Então, a criança não alucina mais, ela é capaz de esperar até a satisfação vir, e para isso ela conta com o pensamento dela, que vai fazê-la entender que não haverá correspondência com a experiência original, que seria essa primeira experiência de satisfação. Então, cada vez que Freud fala do que acontece no processo primário, vejamos bem de que se trata. Acontece um movimento regressivo, quando, por um motivo qualquer, a saída da excitação para a motilidade é barrada, produz-se sempre algo que é da ordem regressiva. E é aqui que aparece algo, um representante, uma representação aqui, que por acaso dá à excitação em questão uma satisfação, que rigorosamente falando é alucinatória. Eis a novidade introduzida por Freud. Aí aqui Lacan vai começar a fazer uma diferenciação muitíssimo interessante entre instinto e o que acontece com o ser humano. Porque o instinto, isso está nas próximas páginas aqui, o instinto tem a ver com um animal que é predisposto a encontrar um objeto que ele não conhece, né? Por exemplo, um animal, ele não faz experiências como o ser humano. Se eu deixar um passarinho dentro de uma gaiola e eu ver que ele está com fome e eu colocar ali para ele um pedaço de carne, ele vai morrer de fome, mas ele não vai experimentar, porque o instinto dele, ele não está programado para isso. Então, ele não vai experimentar. Lacan vai dizer assim, a novidade de Freud para o ser humano é dizer, já o princípio primário, esse da alucinação, já pressupõe um significante. Porque você alucina uma coisa que já está gravado na sua cabeça e que você já experimentou. É uma coisa que precisa do significante, que não está programado, que não tem uma programação prévia, como é o instinto, né? Ele vai dizer aqui, ó, na 78. Comecemos por afirmar que uma alucinação não corresponde em absoluto ao princípio da necessidade. Sejamos claros, pois, evidentemente, nenhuma necessidade é satisfeita por uma alucinação, por uma satisfação alucinatória. Para ser satisfeita, a necessidade exige a intervenção do processo secundário, e até dos processos secundários, pois há uma grande variedade deles. Processos estes que, como seu nome indica, só se satisfazem com realidades. Eles estão submetidos ao princípio da realidade. Se há processos secundários que se produzem, eles só se produzem porque houve processos primários, é uma obviedade, mas não menos que a seguinte observação, que
que a partição dos dois princípios torna um instinto impensável, seja qual for a forma em que seja concebido. E aí ele vai citar um senhor Fabre aqui, que eu não sei como se lê, e que ele diz assim, a gente não pensa mais o instinto como ele pensava. Esse cara, ele é considerado o pai da entomologia moderna, tá? E Darwin considerou ele um observador inimitável, então ele falou bastante disso do instinto, né? Aí no finalzinho da página aqui, ó, o que quero indicar aqui é que uma conduta alucinada se distingue da forma mais radical de uma conduta de auto-orientação do investimento regressivo. Não existe auto-orientação no ser humano, é isso que Lacan quer dizer. Não existe auto-orientação. Não existe como no pintinho saber que tem que seguir a galinha. Não existe isso no ser humano, não existe auto-orientação. O que existe são significantes. É isso que Lacan vai dizer. A gente se orienta pelos significantes que a gente vai recebendo. É isso que eu estou entendendo do que Lacan está dizendo aqui, tá? Se vocês estiverem entendendo alguma outra coisa, por favor, me digam aí. Esse fenômeno luminoso, que é isso da alucinação, pode, a rigor, iluminar apenas um objeto já experimentado. É isso. O ser humano é completamente dependente das experiências que ele vai dar um significado e desse processo do pensar, tá? Em suma, na 79, para Freud, o processo secundário cumpre o papel do comportamento instintivo. Ou seja, não é que haja comportamento instintivo, o processo secundário cumpre o papel do comportamento instintivo. Por outro lado, porém, dele se distingue absolutamente, porque dada a existência do processo primário, apresenta-se como um comportamento de testagem da realidade alucinatória, da experiência. Então, o pensar tem a ver com isso, com ficar testando mentalmente, né? Experiência primeiramente ordenada como efeito de lâmpada no circuito. O processo secundário motiva uma conduta de juízo. Juízo é sinônimo de pensamento, tá? Fazer um juízo. Isso está lá no projeto. Essa última palavra... Oi? Oi, Janaína, de novo. Aqui, deixa eu pegar aqui que eu estou anotando. Deixa eu fazer voltar um pouquinho aqui com você, que você está falando aqui do processo secundário, vai dar uma segurada nessa alucinação e vai fazer esse sujeito pensar em outras formas de satisfação, e aí você disse que isso tem a ver com o real, né? Então, o processo secundário não é só... Jana. Com a realidade. Isso não tem só... Então, assim, a satisfação, ela não vem só pelo pensar, só por esse testar no pensamento. Não, ele vai testar no pensamento, vai colocar isso em ato, uma substituição dessa satisfação primeira, e aí sim ele vai encontrando variadas formas de satisfação, é isso? Jana, sua pergunta foi ótima, porque isso precisa ser esclarecido. Ótimo. A satisfação só acontece na presença da coisa. Então, por exemplo, se na primeira vez foi o peito e na segunda uma mamadeira. O pensar, ele vai fazer equivaler o mamar à mamadeira, o mamar do peito à mamadeira, por exemplo. Ele vai dar um jeito de fazer uma relação entre essas duas coisas, entende? Então, a satisfação depende que alguém ofereça alguma coisa. O pensar é para que você aceite essa satisfação que não é mais a primeira. E eu falei de mamar no peito e mamadeira só para ficar claro, mas pode ser 2 mamar no peito, pode ser 2 mamadeiras, ainda assim não é a mesma coisa. Ainda assim, essa experiência original está perdida, e o pensar é tentar fazer, aí dá o chazinho, sei lá o que as mães dão, depende de cada mãe, né? E depois, vamos supor, quando é maior, que dá a comidinha, e daí depois dá uma comida diferente, o pensar vai fazendo associações entre isso que é fornecido para a criança como satisfação. Ficou claro agora? Sim, é que eu fiquei pensando assim, né, conforme você foi dizendo, eu fui pensando que isso também é preciso deixar a criança fazer essa experimentação, não é só o ato de pensar, né, ali ele vai fazendo isso, ele vai
pensando, mas aí tem que dar esse espaço também para ele experimentar, né? E fiquei pensando nessas mães que não dão espaços assim também para as crianças, que tentam preencher o tempo da criança o tempo todo com um desenho, com atividades e mil coisas, como que isso depois vai aparecer na clínica, né? E eu acho que principalmente agora, né? Se a Rocio quiser falar alguma coisa disso também, mas eu acho que gente, eu tô assustada, na verdade, com o que eu tenho ouvido com relação às crianças. Eu não sei, eu não tenho uma clínica de crianças, né? Mas o que eu tenho ouvido dos pais, dos irmãos, né? Eu não sei, eu ando preocupada mesmo, por exemplo, com o excesso de diagnóstico de autismo, que, na minha opinião, estão muito a serviço do mercado, né? É um excesso de diagnóstico, é um diagnóstico atrás... E assim, se a criança fala demais, se a criança fala de menos, se a criança tem hiperfoco, porque essa é uma palavra agora que se usa, né? Hiperfoco. Se a criança tem hiperfoco, é autista. Se não tem hiperfoco, então ela tem um déficit de atenção, ela tem... Então, eu acho que está difícil. Eu acho que está difícil. Você falou e eu lembrei, já fui para outro lugar, né? Mas eu acho que sim, que essas experiências que a gente pode falar, né, que quando de ausência da mãe, e agora eu lembro lá do Seminário 10, Lacan diz assim, tem uma citação bonita dele lá, que ele diz assim, o problema não é a mãe que se ausenta, o problema é a mãe que fica em cima da criança, limpando a bunda dela o tempo todo. Esse que é o problema, é o excesso, né? E não a mãe que se ausenta, né? Mas eu trouxe essa coisa do autismo porque você falou das crianças e isso apareceu na minha clínica nessa semana. E eu me preocupei muito, porque assim, as pessoas estão fazendo diagnóstico de autismo em uma consulta com o neuropediatra, em uma consulta de 20 minutos. E estão fazendo diagnóstico de autismo. Esses dias... Fala. Esses dias vieram me perguntar se eu não estava preocupada se o Henri Gabriel é autista. Ele está com 2 anos e 8 meses, e ele está no tati-bitate dele ainda, sabe? Com aquela linguagem ainda assim. E aí eu cheguei na escola, todo mundo, ele começou com a escolinha, todo mundo falando, fazendo frases. Eu falei, daqui uns dias estão os professores me chamando, pedindo para eu fazer um diagnóstico aí. E, assim, algumas pessoas vieram me perguntar realmente, assim, você não está preocupada se ele não tem autismo, porque ele não fala ainda? Então, realmente tem sido um discurso, né? A própria fala do Luiz Aquiles, eu acho que foi na aula magna do INSTEG, ele traz essa questão também. Eu peguei a aula assim, caminhando, mas eu achei bem interessante, né? Acho que a Sloane fez uma questão para ele relacionada a isso. E esse ponto que você está colocando aqui disso, do processo secundário, desse pensar, né? De deixar esse ócio, de deixar esse momento de lacuna, que parece que não está sendo deixado, assim. Eu vejo cada dia mais, assim, as crianças sendo abarrotadas de atividades e de coisas para se fazer, e não está tendo esse tempo de fazer esse pensar, de colocar isso em ato, de fazer essa troca, né? Por esses objetos de satisfação aí. Sim, essas semelhanças, né, entre os objetos, sim, O que aparece também é mãe reclamando que o filho não come. Aí você vai perguntar como que ela está fazendo, ela oferece alimento de meia hora. A criança não consegue nem pensar, né, no que ela está sentindo. O que eu fico pensando, que assim que me faz questão, é que a infância, entre aspas, né, ela tem um discursivo na nossa sociedade faz muito pouco tempo, né? A gente lê isso lá no livro A Invenção da Infância e esqueci o nome completo do livro do Philippe Arrier, né? Mas eu acho que a gente é agressivo às vezes com as crianças, né? Eu acho que com frequência é uma agressão, assim. Esse excesso de cuidado soa agressivo, soa como objetificar mesmo, né? O sujeito. Mas enfim, foi o que eu pensei. Mas isso está acontecendo bastante também com idoso, né? Perfeito, Todo idoso tem Márcia. Alzheimer. Eu acho.
E assim, eles lidam com o idoso como se o idoso fosse um objeto, uma cadeira, como eles falam na terceira pessoa, né? Com quem está acompanhando o idoso. Eles não olham para o idoso, eles não falam com o idoso, não deixam o idoso falar. Ah, ele tem Alzheimer. Pronto, resolveu o problema do médico, né? Pois é. Eu acho também que tem super uma relação disso, da agressividade que a gente tem com a infância e da agressividade que a gente tem com os idosos. Eu acho que são dois insuportáveis, né? O idoso e a sua relação com a morte, e a criança e a angústia, né? Porque as crianças são angustiadas de modo geral, elas estão ali com aquele inconsciente que às vezes incomoda, né? Como é que é? A criança perverso polimorfa do Freud, né? Que incomoda muito. E da mesma forma que tudo é novo para ela, para o idoso também, né? Porque ele está chegando próximo da morte. Sim. Pode e falar, aí você... Opa, desculpa. Achei interessante você falar desse excesso de cuidar como agressividade, e vem muito do que você está dizendo, né? Se a gente for parar para pensar nessa coisa de a total... acabar com a total atenção, não pode ter atenção. Então, o que a mãe da criança faz? Ela não quer atenção, então ela alimenta, ela não quer atenção. E acabar com a atenção é o quê? A morte, você mesmo disse, né? Perfeito, Tati. É verdade. Que relação bacana que você fez aí. É não suportar a tensão, né? Que uma criança traz sempre, né? Porque a criança é isso, essa coisa super viva que está ali demandando. Então, a gente dá um celular, a gente dá comida sem parar, para não aparecer ali a falta, vamos dizer assim, né? Perfeito, muito bom. Tá bem, então vamos continuando aqui, na página 79. No fim das contas, a realidade humana se constrói, segundo Freud, sobre um fundo alucinatório prévio, que é o universo do prazer em sua essência ilusória. Todo esse processo é plenamente aceito, não estou dizendo que ele se trai, nem mesmo isso. Qual o termo que Freud emprega constantemente cada vez que tem de explicar a sucessão das marcas nas quais se decompõe o processo do aparelho psíquico e, sobretudo, na interpretação? O termo é inscrever. Nós o encontramos sempre que nesse texto e nos demais ele mostra uma sucessão de camadas empilhadas umas sobre as outras, em que vem imprimir-se e registrar-se elementos que Freud articula de maneira diferente segundo os diferentes momentos de seu pensamento. No nível de uma primeira camada, irá se tratar, por exemplo, de relações de simultaneidade. Então, Freud diz que essa é a primeira relação. Coisas que acontecem ao mesmo tempo são gravadas em conexão no nosso cérebro, né? Então, veio mamar e veio o prazer. Então, mamar está relacionado com prazer, porque foi no mesmo tempo, né? Então, essa é a primeira relação que uma criança faz. Mas tem várias relações que são feitas. E essas relações, elas vão sendo registradas. Registradas não é a palavra boa, é inscritas, Lacan salienta aqui, na nossa subjetividade. É assim que o esquema se fraciona numa sucessão de inscrições. Na verdade, é uma palavra impossível de traduzir, que se superpõem umas às outras. Todas essas coisas que ocorrem originalmente, ou seja, antes de chegar a outra forma de articulação que é a da pré-consciência, isto é, que estão muito precisamente no inconsciente, exigem para serem concebidas uma espécie de espaço tipográfico. Há ali uma verdadeira topologia de significantes. Eu pensei aqui, o Lacan não está falando disso aqui, tá? Mas eu pensei no La Língua, né? Na La Língua. Esses registros que estão em excesso, aí, que são muitos, que Lacan, lá no final do seu ensino, vai falar de um enxame de S1s. Enxame, ele diz, né? São muitos S1s, muito significantes, mas que ainda não estão no pré-consciente. Lembrando que o pré-consciente, para Freud, e que Lacan retomou aqui no capítulo anterior, é quando já tem uma associação com a representação palavra, né? Já tem uma associação com a representação palavra. Ok. Virando a página, na página 80. Então, como em Freud se chega à apreensão da realidade?
não pela via da triagem eliminatória, seletiva, nem por meio de nada que se pareça com o que toda a teoria do instinto apresenta como o primeiro comportamento aproximativo, que dirige o organismo para as vias do comportamento instintivo bem-sucedido. Trata-se de uma crítica verdadeira, recorrente, dos significantes evocados no processo primário. Essa crítica, claro, como toda crítica, não elimina o anterior sobre o qual ela incide, mas o complica. Complica-o conotando de quê? De índices de realidade que são eles mesmos de ordem significante. Né? Então, trata-se de uma crítica, é isso de novo. Criticar, julgar, pensar. São essas relações que a gente vai fazendo na medida que os significantes vão se inscrevendo para a gente, tá? Finalzinho da página, o processo primário, na última frase, ó, não busca um objeto novo, mas um objeto a ser reencontrado, e isso por meio de uma representação, de uma ideia. Reevocada por essa ideia correspondente a um primeiro trilhamento. Esse termo trilhamento é usado por Freud lá no projeto. A ativação da lâmpada dá direito a um prêmio. O princípio do prazer é isso. É esse trilhamento que fica das nossas experiências e que são reativados cada vez que a tensão surge, tá? Então, agora ele volta no sonho da Ana, tá? Que é essa menininha de 1 ano e 7 meses. O sonho de Ana é descrito por Freud como o sonho da nudez do desejo. Veja, nudez do desejo. Parece-me totalmente impossível na revelação dessa nudez, elidir o próprio mecanismo por meio do qual essa nudez se revela. Em outras palavras, o modo de revelação dessa nudez não pode ser separado da própria nudez. Minha ideia é que esse sonho nu, digamos, só o conhecemos nesse caso de ouvir dizer. Freud, parágrafo seguinte, está longe, muito longe de considerar, mesmo por um instante, a evidente objeção de que uma coisa é um relato falado e outra uma experiência vivida. Se a experiência está articulada, na última frase, não é por obra dele, claro, ela mesma já está estruturada numa série de transcrição. Tá? Então, o importante do sonho é o que a gente coloca em palavras, são as imagens que a gente coloca em palavra. No caso da Ana Freud, veja, ela coloca em palavras enquanto sonha. Então, isso tem um peso de originalidade aí, né? Ela não acorda e conta o sonho. Ela está colocando em palavras enquanto sonha, né? Página 82. Há aí uma escrita em palimpsesto. O palimpsesto é um pergaminho em que o texto é apagado para dar lugar a outro, né? Então, você apaga um texto para dar lugar ao outro, mas fica marcado, né? Fica tudo marcado com o texto anterior. Então, há aí uma escrita em palimpsesto. Caberia dizer, se pudéssemos imaginar um palimpsesto em que os diversos textos superpostos mantivessem certa relação mútua, ainda resta saber qual. Mas se procurassem qual relação, veriam que ela deveria ser buscada muito mais na forma das letras do que no sentido do texto. Veja só, é de novo o significante, a forma da letra, né? Então, se alguém sonha que viu um morro de montanha, alguém está contando um sonho e diz, e de repente tinha um morro. Mais importante do que o significado que ela quis dizer que seria montanha, é o significante morro, que também quer dizer morrer, por exemplo, né? Para dar um exemplo aí. O valor exemplar do sonho surpreendido por Freud é ele ter sido articulado em voz alta durante o sono, o que não deixa nenhum tipo de ambiguidade quanto à presença do significante no seu texto atual. Portanto, isso está na metade desse outro parágrafo, na 82 ainda, as imagens do sonho, sobre as quais nada sabemos nesse caso, encontram nessas palavras um afixo simbólico. Afixo é uma coisa que significa onde alguma coisa se fixou, que está preso, né? Então, as imagens...
Tati, do sobrado, né? Que a pessoa perfeita, que ela sonha com um sobrado, que é uma casa de 2 andares, mas tem a ver com sobrado de sobrar, né? Alguém que foi que sobrou. Perfeito. Ótimo também esse exemplo. Então, as imagens, elas se afixam em palavras, tá? E isso a gente vê lá no sonho da Ana Freud. Com efeito, como Freud nos diz, trata-se precisamente de tudo que lhe foi interdito. Então, tudo que foi interdito para Ana Freud, interdito de tudo aquilo a cuja demanda lhe disseram não pode pegar, não pode comer morango, porque o morango te fez mal. Então, ela imediatamente sonha com morango. Então, o desejo tem a ver com o interdito, né? Vamos fazer já uma relação. Não pode matar o pai. Você sonha com o pai morto, tá? Então, o desejo sempre relacionado com isso, com o interdito. Na página 83, segundo parágrafo. Então, tá. Ela está fazendo um exemplo, ele está fazendo uma relação aí, ele começa a fazer uma relação com os animais, né? E vai dizer que a forma como ela sonhou coloca ela numa outra esfera que é do instinto. É a mesma coisa que ele estava dizendo antes, mas de um outro modo. Então, vamos na página 83, ali no terceiro parágrafo começa como, né? Como dissemos, no finalzinho, ó. Ana Freud, com 19 meses, durante seu sonho, se anuncia. Ela diz, Ana Feld, e depois forma sua série. Eu quase diria que, depois de tê-la ouvido articular seu sonho, a gente só espera uma coisa, que ela diga no final, câmbio, desligo. Porque ela diz, Ana Feld, morango, morango, flan, e o que é pudim? Não, mingau. Lacan falou, só falta ela falar câmbio, desligo, né? Fomos, portanto, introduzidos no que denomino de topologia do recalque, a mais clara, a mais formal também e a mais articulada. Então, há uma interdição, ela se anuncia e diz do desejo dela, né? No próprio momento em que Freud fala, pelo menos em 2 oportunidades na interpretação, dessa outra cena com que tinha ficado tão impressionado ao ler Fechner, a ponto de sentirmos que foi para ele uma espécie de clarão, de iluminação, de revelação. Ele sempre aponta não tratar-se de modo algum de um outro lugar neurológico. Dizemos que esse outro local deve ser buscado na estrutura do próprio significante. A outra cena é o inconsciente do que é feito, inconsciente daquilo que foi interdito, né? No sentido de interdição. O que estou tentando lhes mostrar com esse grafo é a estrutura do próprio significante. A partir do momento em que o sujeito nela se embrenha com as hipóteses mínimas exigidas pelo fato de um sujeito entrar no jogo do significante, a saber, dado o significante, e o sujeito será definido apenas como nada além daquilo que vai entrar no significante. As coisas se ordenam necessariamente assim, e disso decorrerá todo tipo de consequência. Ela se nomeia, né? Veja só, o que é Ana Freud se não é um significante? Que vai ter significado depois. Mas é muito bonito que ela se nomeie. Continuando aqui, ó. Onde se situa a cadeia das nomeações que constitui o sonho de Ana Freud? Na cadeia superior ou na inferior? Então, vocês se lembram do grafo? Tem o patamar inferior e tem o patamar superior. Ele vai dizer, aonde que está isso? E aí ele responde que está no patamar inferior. Está ali, tá? Vamos entender por quê. E aí, gente, é por isso que é importante, é por isso que ele faz essa retomada para depois chegar no sonho do pai morto. Ele vai dizer, veja como é diferente lá. O sonho do pai morto tem o recalque claríssimo. Já está no segundo patamar. O sonho dela, o recalque não aparece, o desejo está direto, está diretamente colocado no sonho. Não é assim um sonho de adulto, ele já vai dizer aqui na frente, um sonho de adulto é bem mais complicado do que isso.
Eu quero, gente, terminar com vocês hoje essa aula. Então, eu até vou dar uma apuradinha para a gente poder fechar, porque é importante, senão a gente vai perder o raciocínio dele. Então, ele vai dizer aqui, ó, no nível em que formulamos, na 84, a questão, o que quer dizer a cadeia inferior? Ela está no nível da demanda. E na medida em que eu lhes disse que o sujeito como falante adquire aí uma solidez tomada da solidariedade sincrônica do significante, é bem evidente que isso é algo que participa da unidade da frase. Então, no primeiro patamar, o sujeito adquire uma solidez que tem a ver com o estádio do espelho, enfim, né? E tem a ver com a demanda. Foi o que levou a que se falasse, e de uma maneira que fez correr muita tinta, da função de holófrase, da frase enquanto todo. A holófrase existe, não há dúvida. O que é uma holófrase? É uma palavra que significa uma frase toda. Então, ela diz lá morango. As criancinhas fazem isso, né? É uma palavra que diz água, quer dizer, eu quero água, pegue água para mim, né? É isso que é a holófrase. A holófrase tem um nome, é a interjeição. Para ilustrar no nível da demanda, a função da cadeia inferior seria pão, socorro, né? Ela diz morango, mingau, que é isso da interjeição, que é pedir, que é um pedido, né? Por isso uma demanda. Tem a ver com um pedido. A necessidade, que sem dúvida deve passar pelos desfilamentos do significante como necessidade, está expressa aqui de uma maneira certamente deformada, mas ao menos monolítica, com a ressalva de que, nesse nível, o monólito em questão é constituído pelo próprio sujeito. O que acontece na linha de cima é totalmente diferente. O que se pode dizer sobre isso não é fácil de dizer, mas por um bom motivo, é porque o que acontece na linha de cima está na base do que acontece na linha de baixo. Isso ele está falando lá do grafo, tá? O patamar de baixo, o patamar de cima. Mesmo em algo que nos é apresentado como tão primitivo quanto o sonho de Ana, algo nos indica que o sujeito não está constituído simplesmente na frase pela frase, ao passo que quando o indivíduo, ou a multidão, ou a insurreição grita pão, todo o peso da mensagem recai sobre o emissor. Então tem um sujeito ali, né? Parágrafo seguinte, em contrapartida, quando o sujeito humano opera com a linguagem, ele se conta, e é esta a sua posição primitiva. Isso aqui é muito importante, diferencia os dois sonhos, e é uma diferença entre o sonho da criança e o do adulto. Está na última frase aqui, ó. Tenho 3 irmãos, Paul, Ernest e eu. Uma criancinha pequena fala desse modo. Ela se conta. Tenho 3 irmãos. Não somos em 3, né? Não, tenho 3 irmãos. Paul, Ernest e eu. Até uma idade bastante avançada, isso lhe parece totalmente natural. E pela melhor razão do mundo, já que, na verdade, nisso está toda a implicação do sujeito humano no ato da fala. Ele se conta, ele se nomeia. Última frase. Claro que há um passo a dar para que se faça a distinção entre o eu enquanto sujeito do enunciado e o eu enquanto sujeito da enunciação, pois é disso que se trata. Então, veja só. O que é um enunciado, o que é uma enunciação? O enunciado é, por exemplo, se eu digo, amanhã vou viajar, eu pronunciei um enunciado. Se eu digo, gente, amanhã vou viajar, é o mesmo enunciado, certo? Posso dizer, amanhã vou viajar. É o mesmo enunciado, mas as enunciações foram diferentes. Entendem isso? O enunciado é a frase proferida, que não mudou. Enunciação é a maneira como você diz essa frase. O Quiné, pegando Lacan, ele fala muito disso, da importância da gente levar em conta a enunciação e não só o enunciado. A maneira como uma pessoa fala. E nós, como psicanalistas que estamos interpretando ali no momento da análise, usar esse artifício. Sei lá, se a pessoa diz, sei lá,
vou viajar. Você fala, viajar? Você pegou o enunciado da pessoa e deu uma nova enunciação. Isso produz um efeito. Isso é uma forma de interpretar pela via do significante, evidentemente, que é o que Lacan está dizendo aqui, que é a forma como a gente tem que fazer. Isso abre uma possibilidade, porque às vezes a pessoa não se dá conta do que ela está dizendo, de como ela está enunciando aquele enunciado, né? Então, veja que tem uma diferença aí importante. Então, Lacan vai continuar aqui. Vamos seguir aqui, ó. Quando nós, por nossa vez, damos o passo seguinte, dizemos que o que se articula na linha de baixo é o processo do enunciado. Embaixo está o enunciado, mas ainda não está, entre aspas, bem entre aspas, porque foi a palavra que me surgiu agora, não está completo o sujeito da enunciação. Tem o enunciado, mas ainda não o sujeito da enunciação. Que é, ó, que no sonho do outro dia lá, que Lacan está falando, o enunciado é, ele está morto. Esse é o enunciado. Tá? Então, a gente já está percebendo que ele vai falar nas outras aulas, mas o ele está morto está no patamar de baixo, no plano da demanda e do enunciado. Notem de passagem, toda a novidade da dimensão que a fala introduz no mundo já está implicada nesse enunciado. Em qualquer outra perspectiva que não seja do dizer, ele está morto, não quer dizer absolutamente nada. Ele está morto, ele não é mais. Como ele não está mais aqui, não é preciso dizê-lo. Para que se diga ele está morto, é preciso que se trate de um ser suportado pela fala. Olha que lindo, né? Virando a página. Aqui ele dá um exemplo para ficar mais claro, do passo em que a criança ainda não está. Por isso que ela diz assim, eu tenho 3 irmãos, Maria, José e eu, né? Tem uma frase aqui, ó, na página 86. Em tal época, terei me tornado seu marido. Ele pega essa frase como exemplo. Veja só, nessa frase tem 2 eus. O eu que terei me tornado seu marido, o eu do futuro, e esse eu de agora, que está dizendo, em tal época, eu me tornarei o seu marido. Janaína, quanto à enunciação, queria também dizer sobre os gestos do sujeito. Conta um exemplo em que... Ah, tá, deixa eu ler aqui, Jana, peraí. Que você fez uma... Conta um exemplo em que um sujeito diz, eu amo minha esposa, e ao dizer tal frase, só que esmurra a parede ao lado do divã. Sim, a maneira como a pessoa fala, isso também é uma enunciação, isso mesmo, perfeito. Então, vocês conseguem perceber que o sujeito que está falando, o sujeito da enunciação, ele também está se colocando como enunciado na medida que diz, serei seu marido. É outro eu. Aí ele vai estar casado, não é mais esse eu de agora. Esse eu de agora é solteiro. Então, é o mesmo, mas é diferente, né? É esse jogo que uma criança não consegue fazer. E aí ele cita o Binet, ele faz uma crítica ao Piaget, ele vai dizer aqui, ó, a etapa que a criança tem que transpor no nível do teste de Binet, a saber, a distinção entre esses 2 eus. Uma criança não distingue de início esses 2 eus. Isso é um passo que se dá. É um passo na constituição do sujeito, tá? Vamos para o 3 agora. Chegamos, pois, à apreensão dessas 2 linhas como representando uma, o que se refere ao processo de enunciação. Então, o patamar de cima tem a ver com a enunciação, essa etapa posterior, e o de baixo tem a ver com o enunciado, tá? Essa etapa em que uma criancinha, tal qual a Ana Freud, diz Ana Freud, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tá? Então, ela se conta. Lacan está dizendo, ela se conta, assim como tenho 3 irmãos, Maria, José e eu. Né? Chegamos, pois, à apreensão dessas 2 linhas, que é de cima da enunciação. Penúltimo parágrafo aqui. Ó. Se essa topologia serve para algo, não é para que eu lhes dê a resposta. Olha o Lacan falando, eu não vou dar resposta não para vocês. Vocês que vão me acompanhando e vão, né? Quer dizer, não vou sair declarando assim de supetão, ela está aqui ou ali, porque me convém, ou mesmo porque eu enxergo um pouquinho mais, já que fui eu que fabriquei o troço e sei para onde eu vou, né? Ele que fez o grafo,
ele sabe. Se formula essa pergunta é porque se coloca a questão de o que essa articulação representa, né? Que é a face sob a qual se apresenta para nós a realidade do sonho da Ana Freud. Essa criança foi perfeitamente capaz de perceber o sentido da frase da babá. Verdade ou não, Freud implica isso. Freud o supõe, e com razão, é claro, pois uma criança de 19 meses compreende muito bem que sua babá vai lhe aprontar alguma, né? Que a babá disse um não. Veja que criancinha mais sabida, né? O que ela enuncia no seu sonho se articula sob a forma que chamei de foculada. Significantes se sucedem numa certa ordem, mas essa sucessão extrai sua forma de seu empilhamento. Né, um significante empilhado, assim, né, um atrás do outro, como ela diz lá. Eles se superpõem, se me permitem, numa coluna. Essas coisas substituem umas às outras como metáforas umas das outras. O que se trata de fazer emergir, então, é a realidade da satisfação como interdita. Né? Então, morango, flan, mingau, a gente poderia dizer pudim, sei lá, um monte de coisa, paçoca, tudo isso são metáforas do desejo interditado. Esse desejo foi interditado, não pode comer. Né? Não iremos mais longe com o sonho da Ana Freud. Por se tratar da topologia do recalque, daremos agora o próximo passo, indagando de que modo o que começamos a articular pode servir para esclarecer o que está em questão no sonho do adulto. Ou seja, qual a verdadeira diferença entre a forma que adota o desejo da criança no sonho de Ana Freud e a forma do sonho do adulto, certamente mais complicada, porque vai dar muito mais dor de cabeça, em todo caso, na interpretação. E aí ele recorre às aventuras de Tintim, né, que são quadrinhos lá, e de lá que ele tira o exemplo dele. Está na 87, penúltimo parágrafo. Na minha qualidade tintinesca, tenho outra maneira de transpor a censura. Posso articular em voz alta. Aí ele dá exemplos de como que um adulto faz para transpor a censura. E aí ele dá o primeiro exemplo que está no parágrafo anterior, que é: se o rei da Inglaterra é um babaca, então tudo é permitido. E que pode ser lido: quem disser que o rei da Inglaterra é um babaca, terá a cabeça decepada. Né? Então, a gente vai encontrando formas, o adulto encontra formas de transpor o recalque. Aqui no Tintim, ó. Quem disser na minha frente que o general Tapioca vale tanto quanto o general Alcazar, terá de se haver comigo. Aí ele diz assim: se articulo algo assim, é claro que nem os partidários do general Tapioca, nem os do general Alcazar ficarão satisfeitos. E o que é bem mais surpreendente, os menos satisfeitos serão os partidários de ambos. Ninguém está satisfeito com isso, né? Freud o explica de forma muito precisa. É da natureza do que é dito nos pôr diante de uma dificuldade muito, muito particular, que ao mesmo tempo abre possibilidades muito especiais. É simplesmente disso que se trata. Virando a página, aquilo com que a criança tinha de lidar era com o interdito, com o dito que não, formado por algum princípio da censura, por todo o processo de educação. Isto é, com uma operação com o significante que faz dele um indizível. Contudo, esse significante é dito, o que supõe que o sujeito se deu conta de que o dito não permanece dito mesmo que não seja executado. Segue-se daí que fazer e não dizer é distinto de obedecer e não fazer. Vou ler de novo. Ó. Fazer e não dizer é distinto de obedecer e não fazer. Veja só, na palavra, isso aqui também eu acho bonito, porque veja, que é isso, pensar não é fazer, dizer não é fazer, mas dizer é um jeito de se satisfazer. O nosso inconsciente se satisfaz com a fala. Mesmo havendo essa diferença aí que Lacan coloca, né? Dito de outra forma, a verdade do desejo é por si só uma ofensa à autoridade da lei. O desejo está sempre, então, na contramão da lei.
Por isso que Lacan, no texto, se chama dialética do desejo. Como é que é? A subversão do sujeito e a dialética do desejo. É esse o nome, né? Então, porque o desejo é sempre o desejo sempre subverte. Tem sempre isso da subversão, porque ele está na contramão da lei. Então, a saída oferecida a esse novo drama é censurar a verdade do desejo. Contudo, a censura, como quer que ela se exerça, não é algo que possa se sustentar mediante uma canetada, porque, nesse caso, o que é visado é o processo da enunciação. Veja só, você pode dizer, é proibido matar o pai, tá bem, é proibido, mas a pessoa sonha com isso, ela diz isso no sonho. Porque isso não se proíbe com uma canetada, tem a ver com a enunciação isso. Para impedir um enunciado de chegar à enunciação, é necessário algum pré-conhecimento do processo do enunciado. Todo discurso destinado a banir do processo de enunciação esse enunciado irá, portanto, encontrar-se em delito mais ou menos flagrante com sua finalidade. É a matriz dessa impossibilidade que é fornecida no nível da linha superior de nosso grafo, e ele fornecerá muitas outras matrizes. O sujeito, pelo fato de articular sua demanda, é capturado num discurso em que ele não pode senão ser ele mesmo erigido em agente da enunciação, e é por isso que não pode renunciar a esse enunciado, pois isso para ele seria se apagar como sujeito que sabe do que se trata. Então, veja só, para eu dizer é proibido, para essa lei estar, é proibido matar o pai, para eu pronunciar isso, eu já pronuncio matar o pai. É isso que ele está dizendo. No próprio não já está a realização do desejo, né? Por ora, contudo, final da página 88. Nossa questão é esta: o recalque, quando se introduz, está essencialmente ligado ao aparecimento absolutamente necessário de que o sujeito se apague e desapareça no nível do processo de enunciação. Ele não pode dizer, né? Por isso que, se a gente retomar aquele exemplo lá do começo, que o homem fala, que um homem lá fala, essa velhinha foi esquecida, né? Foi esquecida pelo diabo. E aquilo causa riso, é porque ele falou que é impronunciável, e ele falou de um jeito chistoso, que aquilo não foi considerado um horror. Então, dá para dizer de um jeito chistoso, em que não é considerado um horror. Mas o que está recalcado, ele está como impossível de ser enunciado. Não se pode dizer isso. Não se pode dizer isso, né? Último parágrafo aqui, ó, da 88. Como lhes disse, toda fala parte desse ponto de cruzamento que designamos como ponto A. Em outras palavras, toda fala, na medida em que o sujeito nela esteja implicado, é discurso do outro. É precisamente por esse motivo que, primeiro, a criança não duvida de que todos seus pensamentos sejam conhecidos. Aí ele vai dizer um pouco disso aqui, né? O pensamento é, antes de tudo, algo que participa dessa dimensão do não dito que acabei de introduzir por meio da distinção entre processo de enunciação e processo de enunciado. Mas, é claro, para que um não dito seja um não dito, é preciso dizer. Para que esse não dito subsista, é preciso dizê-lo no nível do processo da enunciação, ou seja, como discurso do outro. E é por isso que a criança não duvida, por um só instante sequer, que os que representam para ela o lugar em que esse discurso é proferido, esse lugar do outro, isto é, seus pais, saibam todos os seus pensamentos. É, em todo caso, seu primeiro movimento. Esse movimento subsistirá enquanto não se introduz algo novo, que ainda não articulamos aqui, que tem a ver com o falo, tá? Então, enquanto a questão fálica não é introduzida para a criança, ela acha que os pais sabem de tudo o que ela está pensando. A gramática, não preciso lhes dizer como ela mantém à distância frases como eu não saberia dizer se ele morreu. Veja como põe a morte numa distância, ele vai dizer. Eu não saberia dizer se ele morreu. Você diz ele morreu, mas de um jeito distante. Eu não sabia que ele tivesse morrido. O medo é que ele possa ter morrido. Em todos os casos, você diz que ele morreu.
mas você usa os tempos verbais para deixar isso distante, dizer, não, eu não tenho nada com isso, eu não saberia dizer, eu não saberia. É uma coisa para distanciar o enunciado do eu que fala, do eu que pronuncia. E aí ele fala desse ne expletivo, que eu nem vou falar agora, porque na próxima aula ele retoma isso de novo, tá? E aqui no finalzinho, então, no penúltimo parágrafo. Estamos nesse ponto, durante certo tempo, a criança está, em suma, inteiramente capturada no jogo das duas linhas. O que é preciso aqui para que possa produzir o recalque? Hesito antes de me embrenhar por um caminho que, no fundo, eu não gostaria que parecesse, o que, no entanto, ele é, um caminho concessivo. Ele consiste em apelar às noções do desenvolvimento. Então, veja só, como que é difícil a gente não falar. Lembra que eu estou dizendo sempre, olha, o grafo não pode ser pensado em termos de desenvolvimento. O próprio Lacan aqui vai fazer uma concessão e vai dizer, vamos pensar um pouco nesse sentido, porque é muito difícil, né, explicar sem pensar nesse sentido. Virando a página, nós já estamos terminando, tá? Seja como for, a criança percebe num determinado momento que esses adultos que deveriam conhecer todos os seus pensamentos, pois bem, eles não os conhecem. Isso supõe que ela não dá o passo, ao menos não de imediato, que consiste em se introduzir no que é a possibilidade fundamental do que designaremos, resumida e rapidamente, como a forma dita mental da alucinação. O fato é que uma foraclusão, aí ele já está falando da psicose, o fato é que se uma foraclusão não se realizou, num certo momento, a criança percebe que esse adulto que conhece todos os seus pensamentos não sabe nada sobre eles. O adulto, como tal, não sabe, quer se trate um sonho, de ele não sabe, ou de ele não sabe que está morto. Veremos da próxima vez qual é, nesse caso, a significação exemplar dessa relação. Por enquanto, não cabe aproximarmos esses dois termos, a saber, o saber e a morte. Ele vai aproximar isso depois, o saber e a morte. Porque ainda não avançamos longe o suficiente na articulação do que será atingido pelo recalque. E aí ele fala um pouco, gente, da denegação, ele fala um pouco desses mecanismos, né, da foraclusão, da denegação e do recalque, que são formas, né, de lidar de novo com o não saber e com a morte, né? Mas ele não desenvolve muito, tá? Vamos para a página 91 aqui, ó. O recalque, segundo parágrafo, não poderia ser uma operação tão cômoda de realizar, pois aquilo de que no fundo se trata é que o sujeito se apague. Na ordem do recalque, facilmente afigura-se a criança que os outros, os adultos, não sabem nada. Naturalmente, o sujeito que está entrando na existência não sabe que, se como qualquer um sabe, eles, os adultos, não sabem nada. É porque passaram por todo tipo de aventuras, precisamente pelas aventuras do recalque. Lembra lá no grafo S de abarrado? O outro está barrado no segundo patamar. O outro não sabe tudo, né? E o outro não saber tudo é rico de consequências. Se o outro não sabe tudo, ele não pode me garantir. E isso é insuportável. Ele não pode me dar garantias. E isso é insuportável, né? O sujeito nada sabe sobre isso. E quando se trata de imitá-los, a tarefa não é fácil. Um sujeito escamotear a si próprio como sujeito é um passe de mágico um pouquinho mais pesado que muitos outros que são levados a lhe apresentar aqui. Ele dizendo do tanto que é difícil essa coisa do recalque. Ou seja, rearticulando os 3 modos pelos quais o sujeito pode fazer esse passe, que é através do recalque, que é através, primeiro, da denegação, esse termo, foraclusão, esse termo, o primeiro é foraclusão, denegação e recalque, que são os mecanismos da psicose, da perversão e da neurose, né? O recalque consiste no seguinte: para atingir com esse não dito de uma maneira que seja no mínimo possível, se não duradoura, aquilo que se trata de fazer desaparecer, o sujeito opera pela via do significante,
opera sobre o significante. Freud articula que o recalque incide essencialmente sobre a elisão de duas cláusulas, que é de acordo com seu desejo e que ele o desejasse. É o que significa essas duas frases aqui, que ele vai desenvolver depois para falar do sonho do adulto, tá? Então, o recalque é isso, é sobre o significante, né? Isso está em Freud, isso Lacan coloca aqui. Então, gente, vou fazer, né, em resumo, nessa aula, ele faz a diferenciação do sonho da criança e do sonho do adulto. No sonho da criança, o desejo aparece nu, mas já tem o mecanismo claro do desejo, que é uma interdição. Mas no sonho, a coisa está claríssima. O sonho de um adulto, a coisa não está tão clara assim. A gente precisa prestar atenção em todos os significantes que a pessoa traz para poder fazer relação e capturar, vamos dizer assim, através da interpretação, esse significante recalcado, que aparece na sessão, mas vamos dizer assim, de um jeito mais bagunçado, fora de ordem, não é tão claro como o da criança, né? E que a criança, bem pequenininha, ainda não passou para esse patamar da enunciação, que é entender que o eu que fala pode falar do eu como objeto, né? Como diz, em certa altura eu serei seu marido, né? Esse eu que está falando é um eu solteiro, mas está falando de um eu que vai ser casado, que no final das contas é o mesmo eu. A criança ainda não fez essa separação. Ele vai falar mais disso depois, tá? Nas próximas aulas. Por enquanto, então, a gente guarda isso, tá? Alguém quer dizer alguma coisa? Fazer mais alguma colocação? Só agradecer, Pri, foi ótimo. Muito obrigada, que bom, sempre Tati. muito bom. Só que muito difícil, né? Eu acho que é difícil, por isso que a gente tem que ir devagar. Às vezes me dá vontade de fazer um bem boladão de 3 aulas do Lacan, mas eu acho que daí vai ficar tão difícil da gente, porque tem que ir caminhando com ele, né? Então tem que ir indo devagar, tá? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês nesse dia super frio. Nós nos vemos no dia 1º, que vai ser o nosso último encontro desse semestre, tá? O próximo encontro daí vai ser no final de julho ou no começo de agosto, tá? Então, mas eu já vou trazer isso para vocês na semana que vem, com as datas já do 2º semestre, tá? Para a gente ir se organizando, tá bom? Depois eu coloco a gravação lá. Então, boa noite para vocês, viu? Tchauzinho. Boa noite, gente. Tchau, tchau.